de novo nas oitavas, só que em vez da Libertadores é um nível um pouco acima no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo. Ó, não tem CBF pra salvar vocês não, tá? Aqui na FIFA, vamos pra dentro de vocês, rumo às quartas de final. Não adianta com choradeira não. O pênaltizinho maroto, não adianta inventar. Vamos para cima do Palmeiras. Botafogo ficou em segundo no grupo. Palmeiras quase ficou em segundo. Quase pulou lá pro grupo pra chave do Flamengo, do Benfica, do PSG e tudo mais. Mas empatou no finalzinho. Continuou com o primeiro lugar. Então, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas na Filadélfia. Né, no sábado, se eu não me engano. Eu acho que é no sábado ou no domingo. Esse próximo final de semana vai pegar fogo, rapaziada. Vai pegar fogo. Vamos reagir aqui ao Tá Na Área do Sport TV, comentando tudo sobre Botafogo, que passou aí pelo grupo da morte, tropeçou, né, administrou uma derrota de 1-0 para o Atlético de Madrid, se classificou no saldo de gol. Vamos reagir aqui ao Tá Na Área, falando tudo sobre o jogo, suspensos, entrevista com o Marlon Freitas, com o Alex Telles, que mandou um recado. Para quem dizia que iríamos passear na Disney, estamos nas oitavas, rumo às quartas. Bora pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e depois a gente conversa. Momento de celebrar, ele comparou, né, Raed? Boa noite para você, bem-vindo, Tá Na Área. Comparou um pouco e até é inevitável a atuação do Botafogo quase perfeita contra o PSG com esse jogo de hoje. Hoje o Botafogo, não só pelo gol sofrido, e aí nas palavras do próprio Renato Paiva, mas também pelas chances, pelas oportunidades que cedeu ao Atlético de Madrid. Concorda com a análise que ele fez? Eu acho que foi um jogo bem seguro do sistema defensivo do Botafogo e é óbvio que o jogo com confronto contra o PSG acabou que fez a classificação do Botafogo. O jogo mais difícil depois de desenhado tudo que aconteceu nos últimos meses com o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões da Europa. O jogo mais difícil do grupo, o Botafogo conseguiu vencer e foi essa vitória que assegurou a classificação. A gente ouvindo ali o Igor Jesus conversando com a Sofia Miranda, né, deu bem a impressão de que entrou muito confiante o Botafogo para essa partida. Depois venceu o PSG, hoje entrou muito seguro de que sairia classificado dessa partida e foi o que aconteceu. Ainda que com um golzinho ali sofrido no final, mas poderia perder por 2 gols de diferença, jogava ali com empate, então soube administrar isso, mas muito confiante que conseguiria essa vaga nas oitavas de final, como segundo colocado do grupo, agora esperando o adversário na próxima fase, nas oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. A gente continua acompanhando toda a movimentação lá nos Estados Unidos. O Alex Telles, jogador do Botafogo, agora sendo entrevistado. Vamos ouvi-lo. Telles, muita gente falou que o Botafogo nem iria passar do grupo. E aqui estamos. Como você pode descrever esse sentimento? Many people said that Botafogo wouldn't even go through. How does it feel now? É muita coisa para falar, mas às vezes a gente tem que só baixar a cabeça e trabalhar. Muita gente não confiava no Botafogo. Para quem ia conhecer o Mickey, eu acho que nada mal passar num grupo da morte como esse. E eu disse desde o início que o grupo era muito forte porque tinha o Botafogo. Provamos isso. E exaltar essa torcida maravilhosa que compareceu. Parecia que nós estávamos jogando em casa. Essa torcida nos apoiou tanto que a gente se sentiu em casa e esse grupo é maravilhoso. Esse grupo merece tudo que está conquistando. Muito obrigada. Palavras do lateral esquerdo Alex Telles, jogador muito experiente que faz parte desse grupo vitorioso do Botafogo. Jéssica, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Acho que quando a gente fazia projeções desse grupo, não era nem demérito ao Botafogo a gente colocar os 2 europeus, pelo que a gente acompanhou de Champions League. O PSG nem se fala, o PSG foi campeão da Liga dos Campeões, principal torneio da Europa, amassando a Inter de Milão na final, e o Atlético também, numa temporada que não conquistou títulos, mas fez jogo duro contra o Real Madrid na própria Champions. Então, isso valoriza ainda mais o trabalho do Botafogo, né? O que o Botafogo fez nessa fase de grupos, e por um detalhe, não foi líder desse grupo da morte, um gol que saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Tudo bem? É verdade. Boa noite, meus amigos aqui, amigos que estão em casa nos acompanhando. Acho que as avaliações antes da competição começar foram muito pertinentes com o que a realidade do futebol mostrava, né? De PSG, de Atlético de Madrid, de Botafogo. Botafogo ia ter que fazer algo épico para se classificar e fez, e realizou, né? Especialmente na vitória contra o PSG. Agora, eu acho que a situação é outra. Vencendo o PSG, quando o Botafogo vence o PSG, mostra sua força, organização, a capacidade de respeitar o adversário, mas ainda assim fazer um jogo consistente,
Não foi na sorte, não foi no azar do adversário. Foi fazendo um jogo com muita competência tática, especialmente contra o PSG. Hoje também fez um jogo bom, ainda que não do mesmo nível da partida contra o PSG. Mas quando o Botafogo faz isso, ele manda um recado. Que tem como competir nesse campeonato, nessa Copa. Então agora que passa de fase, passa com esse intuito realmente de olhar de igual para igual para os adversários. E manda o Atlético de Madrid de volta para casa, manda o Simeone de volta para casa. Vamos ouvir o técnico do Atlético de Madrid lá direto dos Estados Unidos também. Já estamos com o Simeone, o mister do Atlético. Vocês tentaram, principalmente nessa primeira parte, o Atlético teve ações, mas o gol não entrou, não foi suficiente, como você viu. Bem, a frustração de não ter podido fazer 6 pontos não estava mal, mas no final isso terminou nos condenando. O jogo com o Paris, onde qualquer decisão nos prejudicou. No jogo de hoje, acho que no primeiro tempo, tivemos situações para poder ir adiante. Houve o pênalti, que houve uma revisão de uma jogada anterior e não se cobrou o pênalti, e é mais do mesmo. Tranquilidade. Para nós fica claro o que temos que melhorar, e tudo isso nos ajuda para melhorar. Houve aí uma disputa, com o Zorlov já tinha vivido isso antes? Não, eu não vou falar desse episódio, mas eu quero parabenizar o rival. O adversário jogou muito bem, com trabalho, honestidade, coragem, defendeu como é necessário defender, e quando se defende bem e ataca bem, é claro que tem mais possibilidades de ganhar. O Atlético foi com todas as armas que tinha? Sim, estou orgulhoso do trabalho dos garotos, demos tudo que tínhamos, ganhamos alguns jogos e muito bem, obrigado. É isso, né? Muita gente falou que os europeus queriam férias, o Atlético de Madrid agora está em férias até o início da próxima temporada, está eliminado da Copa do Mundo de Clubes, time do Diego Simeone, né, Raed, que precisava de um resultado elástico, né? A gente vê o encerramento desse grupo com um empate tríplice, todas as equipes, todos esses 3, né, Botafogo, Atlético e PSG ganharam do Seattle Sounders, o que era esperado, e aí um tirou o ponto do outro. O que fez a grande diferença foi uma estreia muito ruim do Atlético de Madrid, numa goleada sofrida por 4-0 contra o PSG, foi determinante para esse saldo de gols dentro desse empate no confronto direto. Deixou a desejar também o Atlético de Madrid nessa Copa, ou já era algo esperado também de ter dificuldade, por exemplo, num jogo como esse? O Atlético precisava de um placar elástico, entrou em campo sabendo que só um 3-0 ou mais do que isso dava uma classificação. Acho que para o Atlético de Madrid faltou algumas coisas, como, por exemplo, o destreino que eles tiveram com um período sem competições, né, antes dessa competição da Copa do Mundo de Clubes, e principalmente o respeito à competição para entrar num jogo contra o PSG e tomar uma goleada de 4-0. Se fosse o prime do Atlético de Madrid, talvez não perdesse, mas não de um placar tão elástico. E aí acabou que esse resultado influenciou diretamente ali nas pretensões do grupo, porque aconteceu o épico que a Jéssica falou aqui, a vitória do Botafogo sobre o PSG, e que eu também falei que foi o determinante para a classificação do Botafogo, foi esse jogo contra o campeão da Liga dos Campeões. A gente continua, claro, ouvindo os personagens do jogo, já a gente vai ao vivo de volta para os Estados Unidos. Vamos agora então, porque o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, está falando por lá. Vamos ouvir também mais um dos classificados das oitavas de final. Marlon, vocês saem daqui com uma derrota, mas com uma classificação que era o mais importante. Desde o início, a gente sabia que poucas pessoas acreditavam no Botafogo dentro desse grupo, que tinha Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Como é que vocês saem com essa classificação? Qual é o seu sentimento nesse momento? De orgulho, né, de gratidão. Era o nosso objetivo, né? Sabíamos da dificuldade, um grupo muito forte. Mas assim, nós fizemos, no meu ver, 2 grandes jogos e metade de um. Foi contra o Seattle, no segundo tempo a gente foi tão bem, com o PSG a gente mudamos um pouco a característica, mas fizemos um grande jogo hoje. Assim, tivemos algumas oportunidades, antes da parada ali do primeiro tempo a gente estava jogando até, depois a gente parou de jogar. Tivemos algumas oportunidades, mas enfim, acabamos tomando o gol no final. Mas o objetivo foi alcançado, né? O objetivo que foi traçado a gente alcançou, que era a classificação. Não temos nenhum motivo para estar triste, né? Chateado, claro. Isso que eu ia falar. A gente precisa corrigir, mas assim, a comemorar agora, a gente merece. É muito importante para o clube, né? Para a marca do clube. Então assim, o objetivo é alcançado, agora é comemorar e descansar também e ver nosso próximo adversário. Vou fazer uma pergunta que eu sei que você não vai responder. Palmeiras, Inter Miami, o que for.
Não. O Botafogo está preparado. Eu acho que agora não é hora de pensar em adversário nenhum. Agora é hora de comemorar, né? A gente está preparado. Nós não escolhemos estar nesse grupo e a gente conseguiu. Então, assim, objetivo alcançado, mas agora comemorar, a gente não quer parar por aqui. Tem muita coisa ainda pra gente escrever. Olha, o pessoal fica impressionado porque quando a gente passa os seus discursos no vestiário lá na TV, a gente tem que botar um bando de pi. E aqui você fala certinho com a gente, tá legal, mas você falou que a história não vem até vocês que tem que buscar a história. Ah, com certeza. Sobre no vestiário ali, minha mãe fica muito chateada. Ah, fica? Mas eu falo pra ela que não dá pra controlar, a gente tá ali dentro, cabeça a mil. Mas, né, minha família me conhece, sabe como eu sou, né, enfim. Mas eu sempre falo que a motivação vem de dentro, né? Não tem como não estar motivado disputando uma competição como essa, né? Defendendo a camisa do Botafogo e conquistando nosso objetivo, nosso primeiro objetivo, que era a classificação. Então, assim, feliz demais, vamos comemorar, a gente merece. Vocês merecem. Valeu, Marlon. O capitão do Botafogo, Marlon Freitas, a gente está vendo os melhores momentos do jogo, Jéssica, e acompanhando, né, os principais lances, a gente vai observar que a primeira grande oportunidade de gol, inclusive, é do Botafogo. Inclusive, esse é o primeiro lance dos nossos melhores momentos. Uma bola que cai no pé do Savarino e aí uma inversão de papéis em relação ao gol, né, que deu a vitória contra o PSG. Uma chance que nesse tipo de jogo, né, quando cai no pé do Igor Jesus, por exemplo, a gente sabe que o aproveitamento é muito maior. Que se você entra num jogo desse nível, nesse grau de exigência, de concentração, é uma chance que não dá para desperdiçar, né? O Savarino teve nos pés uma tranquilidade para o Botafogo ser líder desse grupo, de um grupo tão difícil, né? A gente sabe que jogos gigantes assim, quando tem um confronto pesado, são detalhes que definem a partida, né? É aproveitar uma chance, é uma defesa espetacular do goleiro, são esses detalhes que vão realmente definir o resultado. E o Savarino, ele faz um movimento, ele deveria finalizar com a canhota ali, né? Só que ele ajusta o corpo para bater de direita e aí ali ele entrega onde ele vai finalizar. Avisa pro goleiro, né? Ele entrega pro goleiro, olha, vou bater, vou tentar tirar, batendo no teu canto esquerdo, e o goleiro se posiciona muito bem e faz a defesa. Ainda o Botafogo acho que conseguiu defensivamente cumprir a proposta. Em alguns momentos passou um sufoco, precisava descer para fazer uma linha de 5 com o Gregory o tempo inteiro, e às vezes a frente da área ficava um pouquinho esvaziada por conta dessa descida do Gregory, que nem sempre o Alan ou o Marlon Freitas conseguiam acompanhar, até pela movimentação intensa do Atlético de Madrid. Mas foi uma partida boa, bem jogada do Botafogo. É que o jogo contra o PSG levou tanto assim a avaliação em cima do que esse time pode fazer, que numa partida bem jogada contra o Atlético de Madrid dá a impressão que o Botafogo poderia ter feito mais. A régua subiu, né? A régua subiu. Hoje a avaliação em cima do Botafogo é outra, porque a gente viu que é um time que consegue cumprir muito bem o propósito tático. A gente não deixar de falar, né, Raed? A gente viu agora repetindo o lance do VAR, né, do árbitro de vídeo, que o Simeone deu uma chorada ali na entrevista após a partida, para ele teria havido pênalti. Houve a revisão do lance de pênalti, mas encontrado uma falta anterior e por isso não foi marcado, foi dado falta de ataque do Atlético de Madrid. Para você, alguma coisa? Para mim, o árbitro estava certo. O Simeone tem todo o direito de chorar, né? Afinal de contas, quem perde não, né? O eliminado é que chora. Mas faz o seguinte, se for chorar, manda áudio. Bom demais. Mas assim, para mim realmente foi pênalti. Só que houve uma falta antes, o árbitro certíssimo em interpretar toda a jogada do lance. Falando também um pouquinho do gol perdido pelo Savarino logo no primeiro tempo, a diferença, o Botafogo durante toda a competição construiu muito pouco assim, em chances efetivas de gol. E conseguiu vitória, como por exemplo no jogo contra o PSG, a partir da qualidade excepcional do seu atacante de referência. Que competição faz Igor Jesus, aliás, que junho faz Igor Jesus, né? Antes da competição também definiu ali praticamente a classificação do Botafogo na Libertadores, sozinho, jogando para Carlo Ancelotti ver, e também faz uma baita competição, essa Copa do Mundo de Clubes, o atacante que está deixando o Botafogo. É isso, jogador muito importante para esse time do Botafogo. A gente está revendo o lance do gol, marcado pelo Griezmann. O Griezmann, que é um jogador de muito destaque desse time do Atlético de Madrid, mas que começou no banco de reservas, né? Não vive um grande momento, não vive uma grande temporada. Fez o único gol do jogo. O Atlético de Madrid precisava de uma vitória mais elástica para avançar. E aqui no Tá Na Área já temos visita ilustríssima aqui na nossa mesa, o Wilson Gotardo. A gente ouviu o capitão Marlon Freitas, temos outro capitão histórico do time do Botafogo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Tá Na Área. A gente estava acompanhando o final da transmissão, né? O Paulo Andrade narrou ali uma vitória do Botafogo. Por mais que o resultado tenha sido de derrota, acho que para analisar como um todo esse grupo, o Botafogo sai muito vitorioso e confiante também para as oitavas de final, né, Gotardo? Bem-vindo. Obrigado. Botafogo sendo Botafogo. Né? É impressionante como gosta de ter emoção e
trouxe para a gente bastante nesse jogo. Começou o jogo até bem, eu acredito que o Atlético ele respeitou um pouco no início, os primeiros 15, 20 minutos. Aí o Botafogo começou a cometer alguns erros de passe, o Atlético foi crescendo na competição, no jogo. O Depou deu ritmo até que chegou o nível de exaustão, quando ele saiu, mudou um pouco. Mas eu acho também que o treinador do Atlético, né, o Simeone, ele tem um cabresto que ele controla demais os jogadores do seu time. Ele é líder nato, é respeitado, tem uma história linda, mas quando os jogadores eles respeitam demais essa posição dele. Quando o Atlético deixou de ter de repente, essa obrigação defensiva, que isso é sagrado para ele, o time passou a ser mais ousado. E no Botafogo ele não errou passes, não errou assim jogadas importantes para que o Atlético criasse oportunidades, sabe? Então achei interessante isso. Porém, aí entrou o nível de desorganização defensiva do Botafogo. E isso foi muito crítico. Me lembrou um pouco do jogo do Seattle, né? Bagunçou um pouco as linhas, já não estava mais tendo aquela situação de olha o homem, olha a bola, né? Tanto é que o gol do Griezmann foi isso. O Griezmann é um jogador que também já parou um pouquinho, já puxou o freio de mão, mas foi eleito o melhor do jogo, né? Só porque fez o gol, né? Mas tudo bem. Eu, como ex-zagueiro, daria até pro Barbosa e o Jair, né? Nessas horas o zagueiro sofre, né? Na hora da votação, né? Ele ganha menos salário também. O bicho é menor. Ganhou 9, né? Mas a uma que ele perdeu foi o gol do Griezmann. O gol do Griezmann, pô, dá o troféu para ele. Então, assim, uma rápida análise é isso, né? Organizar melhor as linhas, tem motivo de sol para festejar, obviamente, claro, né? Que esse grupo é um grupo muito mais difícil. Vou falar, por exemplo, de outros clubes, né, que estão jogando, por exemplo, o time do Porto, né? Só para abrir um parênteses e fechar. É um time pálido, sabe? Sem identidade. Quem viu o Porto jogar e vê hoje, você não reconhece, né? É do outro grupo, né? Uhum. Então o Botafogo tem muito a festejar, mas também tem um pouco mais a corrigir. Merece um pouco mais de atenção, porque agora é mata-mata, acabou, né? Então tem que estar muito atento aos detalhes também. Falando então desse sistema defensivo do Botafogo, vamos ver o zagueiro Barbosa também, já falou lá na saída de campo, Botafogo classificado às oitavas de final, Alexander Barbosa com a gente também. Barbosa, poucos acreditavam nesse Botafogo, num grupo como esse, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, e vocês saindo aqui com a classificação, mesmo com a derrota, com a classificação, qual é o seu sentimento dentro do peito nesse momento? É difícil o sentimento que estou sentindo agora. Estou muito feliz pela classificação. Esse grupo merece. Esse grupo confiava no seu trabalho. Então, para fora, sim, quizás surpreende a classificação, não para nós, não para a gente, porque a gente acreditava que podia dar certo. Estou ficando um pouco chateado pelo resultado. Sempre quer ganhar. Então, é uma mistura de sentimentos. A gente te conhece um pouquinho, a gente sabe que você é um pouquinho competitivo, mas quando você entrar no vestiário agora, é comemoração ou tem uma conversa também ali para ajustar algumas coisas, ou agora é só comemorar mesmo? Não, é comemorar, obviamente. É o objetivo principal, independentemente de ou ganhar ou perder esse jogo, era classificar as oitavas. Sabemos que os times que vão estar do outro lado, todos são difíceis, então passar primeiro, passar segundo, em algum momento vamos ter que enfrentar. Se um time quer ser campeão, tem que estar disposto para enfrentar qualquer outro. Tá bom, obrigada. É isso, palavras do Barbosa. É o momento de comemorar. O Botafogo volta a campo nas oitavas de final no sábado, né? Enfrentando esse primeiro colocado do Grupo A. Pode ser Palmeiras, Inter, Miami, Porto ou Al-Ahly. Às 10 da noite a bola rola. Todos estão vivos ainda. Vamos trazer para o papo o André Rizek, diretamente dos Estados Unidos também, para falar dessa campanha do Botafogo. Né, Rizek? Bem-vindo, tá na área. Boa noite para você. Termina com esse resultado negativo, né? Não vence a partida, não empata também, algo que acabaria com a liderança do grupo para o Botafogo, mas é uma primeira fase de encher os olhos, digamos assim, dentro de um grupo da morte, que a gente mesmo, quando fazia projeções, colocava o Botafogo com certa dificuldade. E a gente vê nas palavras do Barbosa que tem um pitaco, um pedaço de decepção, de frustração por não ser líder. Isso chama atenção também, né? Bem-vindo. Fala, Thiago, o resultado negativo, não vi resultado negativo não, meu caro. Eu acho que vocês estão muito contidos. Aí no estúdio do Tá Na Área, aí no Brasil, boa noite a todos. Peço só que vocês possam, por favor, subtrair o áudio, porque eu tô tão empolgado que eu prefiro nem me ouvir aqui, só ouvir vocês mesmo. Mas olha só, eu acho que vocês estão muito contidos aí no Tá Na Área, porque eu tô me beliscando aqui, vendo a classificação do GE, e não é possível, deve ser fake news.
PSG 6 pontos, Botafogo 6 pontos, Atlético de Madrid 6 pontos. O Botafogo que ia tomar 8 gols do PSG, que era a terceira força ou quarta do grupo, avança em segundo lugar no critério de desempate, levando só 2 gols, é isso mesmo? Só 2 gols em 3 jogos, fazendo 3, saldo positivo. Eu acho que hoje não é... Eu vou deixar as ponderações para vocês. Levou um gol bobo, podia passar em primeiro, beleza. Mas olha só, isso aqui é um feito gigante. Quando saiu o sorteio, e a gente ainda não sabia direito quem era a maior força, que quando saiu o PSG ainda não era o grande campeão da Europa, até se discutia se o Atlético poderia ser um adversário mais forte ou não. Eu achava impossível. Isso aí que os jogadores estão falando para Sofia Miranda, muita gente não acreditava. Eu vi isso tocar a pulsa. Eu achava impossível o Botafogo escalar esse Everest. Eu achava que não havia a menor possibilidade do Botafogo escalar esse Everest. O Botafogo foi lá e fez. Ele teve um jogo seguro contra o melhor time do mundo no momento. Hoje, não foi o segundo tempo dos sonhos, levou um gol bobo, inclusive, não foi. Mas assim, vamos lembrar que o Atlético de Madrid gastou em um jogador, o Julián Álvares, em um jogador, aquilo que o Botafogo gastou para toda a temporada, que é o Julián Álvares. Valores aproximados, não são exatos. Então assim, é um feito absurdo. É um feito gigante essa classificação em segundo lugar. Podia ser primeiro? Podia. Mas passar de fase nesse grupo aqui, gente, é um negócio muito grande. Eu aplaudo de pé o Botafogo. Jogadores do Botafogo, quando vocês falarem, as pessoas não acreditavam. Eu não acreditava. Eu achava impossível. Eu visto essa camisa. O Botafogo foi lá e fez. Parabéns, Botafogo. Eu acho que hoje não é o momento de lamentar nada. Tomou um gol, podia ser melhor aqui, a estreia ali, podia ter sido melhor. É o momento de celebrar um feito gigante do futebol brasileiro, avançar num grupo cuja total obrigação era de passar em PSG e Atlético. O Botafogo foi lá e falou assim, faltou combinar comigo e o Botafogo está vivo na competição. Parabéns, Botafogo. Foi gigante o que o Botafogo fez aqui nos Estados Unidos, galera. E continua sendo gigante, porque vai agora disputar as oitavas de final e vai brigar por ir mais longe nessa Copa do Mundo de Clubes, Jéssica. Mas o Zé que fala, né, sumiu ali, mas acho que todos nós, né, quando a gente comentava, principalmente os grupos dos times brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes, a gente apontava a vida do Botafogo como a mais difícil, por ter 2 grandes europeus no clube, 2 times... Até o torcedor do Botafogo sabia disso. A gente brinquei aqui algumas vezes com o meme do torcedor do Botafogo, que na vez do Botafogo é o melhor PSG da história, né? O torcedor do Botafogo brincava com isso, e foi de fato uma classificação gigantesca, e até pelo momento do Botafogo na temporada, por ter começado tão tarde esse planejamento, essa temporada de 2025, era um momento ainda de crescimento do time com o Renato Paiva, já tinha bons jogos na Libertadores, mas ainda tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, e bem nesse momento chega numa Copa do Mundo de Clube sendo tão competitivo, principalmente nesses 2 jogos contra os gigantes europeus do seu grupo, né? O Botafogo tem feito o improvável acontecer. Sim. O Botafogo tem feito o improvável acontecer. Há menos de 5 anos jogava uma Série B, foi para uma final de Libertadores, sendo um jogador expulso no primeiro minuto e foi campeão dessa Libertadores, jogando com um jogador a menos. Chega numa Copa do Mundo de Clubes e vence o PSG, atual campeão da Champions e campeão jogando muita bola, se PSG foi campeão. Com tantos recursos financeiros para ter os melhores jogadores do mundo à sua disposição. E o Botafogo vai lá e joga melhor que o PSG. Dentro da sua estratégia, sim, uma estratégia reativa, mas executando com primor essa estratégia. Então é muito bonito o que o Botafogo está fazendo nessa Copa do Mundo de Clubes. É bonito para quem gosta de futebol. Não tem, assim, quem é apaixonado por futebol, talvez o rival não torça pro Botafogo, mas tem muita gente querendo ver o Botafogo jogar nessa Copa do Mundo, porque tá jogando muito bem, porque tá fazendo um futebol valente em campo, um futebol aguerrido e mais do que isso, um futebol inteligente, com qualidade também. Então chega, fez o feito épico de se classificar, bacana, só que agora, da maneira que se classificou, ele conquistou o respeito de todo mundo. Não sei quem vão ser os adversários do Botafogo pela frente, até onde ele vai chegar. Mas quem enfrentar o Botafogo agora na Copa do Mundo de Clubes, seja Real Madrid, Bayern de Munique, sei lá quem vier pela frente, vai olhar o Botafogo com muito respeito. Isso é muito legal da gente poder apreciar nessa competição. É por aí, né, Rizek? Se mostrando para o mundo também, né? Colocando o Botafogo no mapa do mundo do futebol. Porque é isso. Eu também concordo, acho que a gente tem que celebrar e também concordo que até na nossa projeção, o Raed estava na mesa, a gente colocava o Botafogo como brasileiro com mais dificuldade. Sim. Era até óbvio, entre aspas, por conta desse grupo. Mas o Botafogo se coloca nesse mapa se classificando diante de 2 atuais grandes clubes do futebol europeu. Vocês sabem que o Renato Paiva foi fazer um estágio, né, em 2018 com o Diego Simeone. Normal, o Diego Simeone é um treinador mais bem pago do mundo, está numa prateleira absurda. Eu acho que o Renato Paiva deu aula e o Simeone agora deve explicações, vai lá para o canto da sala.
Porque assim, ó, com o elenco que ele tem, levar 4 gols do PSG sem passar do meio campo, né? O Atlético também se defendeu contra o PSG. Hoje, no futebol mundial, acho que 8 em cada 10 equipes que forem enfrentar o PSG vão jogar preocupados prioritariamente em se defender. Mas tem que saber se defender, né? O Atlético de Madrid, eu critico muito o trabalho do Simeone com esse elenco, porque eu acho que assim, ó, quando ele assumiu o Atlético tinha uma condição mais modesta, né? E graças ao sucesso que ele promoveu no Atlético, né, o time conseguiu bater de frente com o Real, com o Barcelona, o Atlético aumentou o seu nível de sucesso, consequentemente o seu nível de investimento, pode montar hoje elencos melhores do que podia antigamente, só que o Simeone continua jogando como se ele tivesse lá o elenco pobrezinho de lá atrás. Então eu acho que o Simeone deve explicações. Por que o time dele leva 4 gols do PSG sem passar do meio campo? O Botafogo vai lá, não sofre e faz um gol. Por que o time dele, com tantas opções, cara, o time dele tem campeões do mundo, campeões europeus, pagou 480 milhões de reais no Julián Álvares. Por que o time dele só conseguiu fazer um gol num Botafogo que hoje nem foi brilhante, né, que no segundo tempo jogou com o regulamento embaixo do braço? Então, assim, ó, o estagiário, que é o Renato Paiva, virou professor e o Simeone vai pro canto da sala. É um feito muito grande de estratégia, de pensar. O Botafogo nem começou tão bem assim. Na estreia, deixou uma imagem até preocupante, e aí faz um jogo que fez contra o PSG. E hoje, a gente está avaliando muito o segundo tempo, né? De fato, teve uma pressão do Atlético, o time que precisava fazer 3 gols. O primeiro tempo do Botafogo, por exemplo, o Botafogo poderia ter aberto o placar. Então, assim, Renato Paiva, parabéns. Ele mesmo chegou desacreditado no Botafogo, nunca foi sequer a primeira opção do Botafogo. E deu, como, aliás, os treinadores de times brasileiros como um todo aqui, valorizando muito a estratégia adotada para cada jogo. Vamos ver o que vem pela frente. Botafogo vai jogar agora sábado na Filadélfia, aguarda o primeiro colocado do grupo, provavelmente é o Palmeiras. Então, assim, dá um ar de decepção, poxa, vai pegar o Palmeiras, mas é um adversário o qual ele está habituado a enfrentar. E vamos ver o que o Palmeiras fará daqui a pouco, né? Por hora, o Botafogo é o primeiro classificado, passou em segundo, mas é um segundo lugar que vale muita coisa, porque, insisto, era impossível, quando saiu o sorteio, imaginar o Botafogo. Não era improvável, não. A gente achava que era impossível. Vou falar a verdade. A gente achava que era impossível mesmo passar nesse grupo. E o Botafogo termina empatado em pontos com o PSG e o Atlético. É muito grande essa classificação. Antes de me despedir do Rizek, Jéssica quer falar algo aqui sobre o que o Rizek estava comentando. Complementar o que o Rizek estava falando, porque o Botafogo sofreu só 2 gols nesse grupo da morte e tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, só para pontuar esse trabalho que o Paiva está fazendo na defesa do Botafogo. Impressionante, de fato, 2 gols sofridos e classificado às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Rizek, obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Até a próxima. Flamengo já passou, Botafogo já passou, tomara que todos agora passem. Vamos ver o Palmeiras daqui a pouco. Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu, Rizek. É isso. Palmeiras que pode ser o adversário do Botafogo caso avance na primeira posição e precisa de apenas um empate contra o Inter Miami. Para isso, logo mais às 10 da noite, o aquecimento começa às 8h30 aqui na tela do Sport TV, coladinho com o Tá Na Área. Gotardo, aproveitar sua presença aqui. Eu concordo muito quando o Rizek fala a gente achava impossível o Botafogo passar e eu acho que o futebol ele permite muito isso. E a Copa do Mundo de Seleções já ensinou pra gente quantas vezes a gente já viu o impossível acontecer em Copa do Mundo de Seleções. A Copa do Mundo de Clubes está vindo para mostrar que também tem esse mesmo sentido. O futebol ele é o esporte que mais permite que esses favoritismos eles sejam fragilizados, né? E acho que a graça do futebol também está nisso, né? Muito. Considerando o ano do Botafogo, que abriu mão do estadual, começou a montar o time, teve aquelas vendas, contratações, né? Tentando focar o máximo possível para essa competição, né? Sofreu um pouco na Libertadores, então toda a construção do Botafogo de hoje, passando por esses meses todos. O Igor Jesus acho que jogou 28 jogos, né? Em 5 meses. Então ele jogou mais do que um atleta do Real Madrid, provavelmente, um ano todo, temporada 24 e 25. Né? O Vitinho jogou 27 jogos, ou 28. Até isso, né? É um motivo de orgulho. Eu penso que as avaliações, elas às vezes são muito assim, na paixão, né? Tem que ter um pouco de razão, que nem as mexidas que o Paiva fez, você vê que foi em virtude do cansaço, né? O Alan cansado, né? O Arthur também cansado. Então a gente tem que entender isso. Como a gente tem essas informações precisas ali, mas basicamente é isso. Então perdeu um pouco desse conjunto. É lógico que o garoto Montoro ainda, ele sente um pouco o peso, precisa mais de minutos, precisa mais de quilometragem, tudo isso aí. Ele entrou bem,
né? Até eu acho que de repente podia ter esperado um pouquinho a entrada dele e fazer uma dobra com o Cuiabano, Alex e Cuiabano, para depois entrar o Montoro, né? Já que o Alan ia sair, entrou o Milton, né? Então, assim, são situações que a gente fica trabalhando em cima disso. Porém, eu acho que é muito positivo mesmo. É muito positivo. O que o Zé que falou, tem que ter orgulho, assim. Mas é sempre procurando melhorar, né? Sim. Não ficar cometendo, ser recorrente esses erros, assim, tomar um sufoco do Seattle e depois no final, assim, essa emoção forte. É difícil também, né, gente? Boa. Vamos saber como é que tá o torcedor do Botafogo, então? Sobreviveu a esses últimos minutos também contra o Atlético de Madrid. Claro, muita comemoração. A Duda Dal Ponte está acompanhando a FanFest lá em Copacabana e a reação do torcedor alvinegro classificado essas oitavas de final. Diga aí, Duda. Oi, Camila, Bené, Jéssica, Raed, muito boa noite para todos que nos acompanham. Escureceu aqui na praia de Copacabana e o pessoal continua fazendo festa. A maioria chegou aqui às 3 horas da tarde. Eles curtiram muito o primeiro tempo, principalmente. O segundo teve aquele banho de água fria com o gol do Griezmann, mas mesmo assim, depois do apito final, a galera comemorou muito. Afinal, era considerado o grupo da morte e o Botafogo conseguiu a classificação. Quero saber o que você achou dessa primeira fase, né, do Mundial, porque era o grupo da morte, o Botafogo foi lá e conseguiu classificar junto com o PSG para as oitavas. Boa noite. Boa noite, rapaz. Foi uma classificação espetacular. Ninguém esperava, ninguém dava nada para os times brasileiros, mas surpreenderam, todos surpreenderam. Esse resultado contra o Atlético de Madrid não apaga o que o Botafogo fez até aqui nesse Mundial, né? Foi um grande feito a classificação e vamos embora para as oitavas. Vamos embora. Eu quero te perguntar sobre isso. Oitavas de final, a depender dos resultados de hoje à noite, o Botafogo pode pegar o Palmeiras e esse confronto tem história, viu? Já pensou Botafogo e Palmeiras nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? Quem ser campeão não escolhe o time. Pode vir o Palmeiras, que venha o Palmeiras. Palmeiras é nosso freguês. Palmeiras é freguês do Botafogo. É Botafogo. Alô, Dona. É isso. Palmeiras é freguês. Palmeiras é freguês. Eu quero Palmeiras. Pode vir. É Botafogo, pô. É, o pessoal tá animado demais por aqui. Pode vir Palmeiras, Inter de Miami com o Messi. Pode vir o que quiser, porque a confiança tá demais, viu? Ó. E a galera, vocês viram o sinal, né? Não teve gol do Igor Jesus hoje, mas mesmo assim o pessoal gosta de fazer o Kamehameha por aqui. Valeu, dá tchau pro pessoal. Valeu, galera. Bom programa por aí. Aí a animação do torcedor do Botafogo, e se o torcedor do Botafogo não tiver confiança, quem vai ter nesse momento? Até esqueci por um instante que é segunda-feira, né, galera? Já tá calibrada, é segunda-feira, mas a semana começando muito bem. Gotado, aproveitando a sua presença aqui, até para falar do lado dos jogadores, né? Você fez parte de um time histórico do Botafogo e a gente tá vendo mais uma vez um time fazer história. Os jogadores nesse momento, né, a grande parte desse elenco estava no ano passado, conquistaram Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Dá para colocar também essa classificação como um ingrediente a mais desse grupo atual. Os jogadores, eles têm a dimensão, nesse momento, de que eles estão vivendo uma história, de que o nome deles vai ficar para sempre na história do Botafogo, na memória do torcedor? Ou isso é com o passar dos anos, dos tempos, que o jogador tem essa real dimensão? Eu acho que hoje tem mais do que da minha época. A gente não pensava assim. Eu costumo citar o Maurício, 89, quando ele fez o gol da quebra do jejum do campeonato estadual. Ele foi dar conta da importância desse gol, acho que depois de uns 10 anos, sabe? Hoje ele vive muito desse gol, assim, das emoções que ele tem com os botafoguenses. E eu vejo que, através das mídias, né, das informações que a gente tem diariamente, os jogadores já sabem o que eles fizeram, o que já construíram, desde 2023, tá? Quando chegaram lá, colocaram a mão na taça e depois perderam, né? Depois de 2024 foi um ano maravilhoso, fizeram muita coisa. Eles já estão aí, muitos já são ídolos também. Até quem já saiu é considerado ídolo. Então, eles merecem realmente todo o carinho e o respeito da torcida. A gente está vendo agora esse Botafogo nas oitavas de final, né, Raed? A gente falou um pouco dessa confiança que o Botafogo passou e a Jéssica trouxe muito bem agora o olhar dos outros clubes para esse Botafogo dentro da Copa do Mundo de Clubes. É claro que o torcedor vai brincar, que é o Palmeiras, que é o Inter Miami, enfim, o que vier pela frente o Botafogo vai estar topando, mas é de fato um Botafogo que agora cria uma expectativa muito grande, não só por resultado, mas pelo desempenho desse time nos próximos jogos, venha quem vier como adversário, né?
O que, assim, no brasileiro, no recorte do brasileiro, contextualizando, o Botafogo, o Renato Paiva conseguiu montar um time que atacava mais, que jogava com 2 linhas com 4 jogadores, o Igor Jesus e um outro segundo atacante flutuando ali por trás, que por vezes era o Savarino, por vezes era o Arthur, fazia uma linha de meio de campo com o Cuiabano fazendo o corredor pela esquerda, fazendo a dobra com o Alex Telles, e para essa Copa do Mundo de Clubes ele montou um Botafogo com uma trinca de volantes, protegendo a entrada da área, e o Savarino recuando pelo lado esquerdo, Arthur recuando pelo lado direito, fazendo um bloqueio de 5 jogadores no meio de campo, uma linha um pouquinho mais baixa. E sempre que recuperava a bola, velocidade, transição, verticalidade com Igor Jesus, e conseguiu resultados assim. Vamos saber como é que vai ser o Botafogo da fase final da competição. Eu imagino que vai ser um recorte muito parecido com o que a gente viu nessa primeira fase, até porque são jogos eliminatórios. Mas é um Botafogo que, além de tudo, dá ao torcedor e dá ao elenco uma perspectiva de variação tática dentro da mesma competição. E depois que a gente viu o Botafogo fazer, né, Jéssica, no grupo A, ninguém entra favorito contra o Botafogo em oitavas de final, não. A gente viu o Porto, né, o europeu do grupo do Palmeiras foi bem decepcionante, e o Palmeiras com o Botafogo, eles fizeram embate de mesmo nível nos últimos 2-3 anos no futebol brasileiro. Acho que depois que o Botafogo vence o PSG, assim, o Botafogo pode enfrentar qualquer equipe dessa competição. Pode enfrentar qualquer equipe. Não sei se vai vencer, mas vai conseguir se preparar para enfrentar qualquer adversário. O mais difícil seria o PSG. Se a gente olhar para todos esses grandes europeus, né, da primeira prateleira, que vão ser confrontos complicados, e se vier um Palmeiras pela frente, aí já entram outras características, né, de um confronto que também é emocional, que tem rivalidade envolvida dos últimos tempos, de 2 torcidas que se conhecem muito bem, que já se encontraram diversas vezes por aí. Então, mais emoção ainda para essas oitavas de final. De classificação brasileira na Copa do Mundo de Clubes, vamos colocar no nosso telão a classificação do Grupo B já definida. Tenho certeza que o torcedor do Botafogo está guardando esse print, está namorando esse print da classificação do Grupo B, porque a liderança não veio, mas é uma classificação muito importante e muito suada num grupo muito difícil e com empate tríplice em pontos, né? O PSG avança com 6, mesma pontuação de Botafogo, que é o segundo colocado, e Atlético de Madrid, que é o terceiro, e aí a gente sempre explica, né? O confronto direto é o primeiro critério de desempate. Como um ganhou do outro, né? O Atlético de Madrid ganhou do Botafogo, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain ganhou do Atlético de Madrid, né? Cada um fez 3 pontos nesse confronto direto, vai para o saldo dentro desse confronto, e aí sim o Paris Saint-Germain teve um saldo positivo, né? Goleou o Atlético de Madrid por 4-0, fez essa diferença para a equipe francesa ser líder do grupo. Claro, se fosse empate apenas entre PSG e Botafogo, o confronto direto vencido pela equipe brasileira seria determinante. Enfim, o Botafogo está classificado. A gente segue ouvindo protagonistas dessa equipe. O Alex Telles falou com a Sofia Miranda por lá. Vamos conferir. Alex, apesar da derrota, vocês saem com um objetivo, que é a classificação. Qual é o seu sentimento dentro de você nesse momento de se classificar num grupo tão difícil como esse? Então, é um sentimento um pouco misturado, né? Porque a gente, graças a Deus, é acostumado a ganhar e fazer grandes jogos. Hoje a gente fez mais um grande jogo, mas não saiu com a vitória. Mas que não mancha também a nossa classificação pelo grupo, como tu disse, um grupo muito difícil. Dava o Botafogo como já fora do grupo antes de começar. E eu acho que com trabalho e muita humildade, né? Muito se foi falado, muito se foi dito, e o Botafogo mais uma vez demonstrou a força do grupo, a força do clube. A nossa torcida maravilhosa que está aí cantando até agora compareceu, parecia que jogávamos em casa. E eu estou muito orgulhoso da nossa equipe, muito orgulhoso também da prestação de todos, quem jogou. Acho que a diferença também do primeiro para o segundo e terceiro jogo, jogadores de diferentes posições entraram, fizeram diferença, e esse mostra a força do nosso grupo. Queria que você falasse mais um pouquinho do grupo, porque a gente lembra do Renato Paiva falando que quando ele entrou no vestiário depois da vitória de vocês em cima do Seattle, vocês não estavam completamente felizes por causa da atuação. E ele falou que esse é o vestiário de um time campeão e que ele ficou feliz com isso. O Barbosa passou aqui e ele estava também com uma carinha mais ou menos assim, falou, eu tô feliz, mas não tô tanto porque a gente perdeu. Como é que é o espírito desse grupo, assim? Tipo, eu tô vendo que você tá bem sério, assim, você tá bem chateado com essa derrota? É uma questão de chateado, foi o que eu falei, a gente gosta de ganhar, a gente trabalha para ganhar. Eu acho que a gente fez um jogo muito, muito bom defensivamente para tomar um gol no final e depois sofrer aquela pressão, sabe, com esse sentimento aí de que a gente podia ter saído com o resultado, pelo menos um empate. Tivemos algumas chances e esse é o espírito do grupo vencedor. Esse é o espírito de um grupo que classificou num grupo muito difícil e que agora, jogo a jogo, vai fazer o seu trabalho para poder, independente de quem enfrente, que a gente possa jogar jogo a jogo com a mesma mentalidade para a gente chegar o mais longe possível. E agora no vestiário comemorar?
A comemorar, obviamente, ninguém é de carne, todo mundo é de carne aqui, ninguém é máquina. E que a gente possa comemorar esse resultado e com certeza poder focar já na próxima fase. Parece que vão ter uns diazinhos a mais até as oitavas, né? Então isso vai ser importante também para a preparação, né? Claro, muito importante, né? A gente agora descansar esses dias porque está sendo bastante exaustivo, tanto treinamento, jogos um em cima do outro, viagem. Agora descansar esses 2 próximos dias, mas também já focar na próxima fase que vai ser um tiro bem forte. Hoje você sentiu alguma coisa ou é só pelo desgaste mesmo para entrar alguém mais fresco assim no campo assim? No jogo passado eu senti cãibra, acho que também pela sequência dos jogos que vinha tendo, né? Os 2 primeiros jogos foram muito intensos. Hoje estava me sentindo já bem, já melhor pela sequência dos jogos, mas também a gente tem um grupo maravilhoso, o Cuia também sempre quando entra anda muito bem. E acho que foi mais por questão também tática, questão física, mas eu estava me sentindo muito bem, mas respeito total o treinador, todo mundo merece jogar. Pode revelar alguma coisa dos bastidores do vestiário pra gente? Tipo, como é que tá o grupo? O que vocês estavam pensando quando a gente se classificar? O que a gente vai fazer? A gente vai comemorar? Como é que tá o grupo? O grupo tá se sentindo muito bem, porque, como eu falei, só nós acreditamos em nós mesmos. E quando tu consegue fazer algo que quase ninguém acreditava, o sentimento é diferente, né? A atmosfera tá maravilhosa, o grupo tá muito bem. Cada vez que a gente volta no vestiário, tanto no intervalo quanto após os jogos, o sentimento é sempre positivo, um ajudando o outro. E é isso, Botafogo é isso, a gente vai lutar até o final com todas as forças. Obrigado, Alex. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.